Oi, gente, eu sou a Neide. A nossa receita de hoje é uma bolinha de queijo tamanho festa deliciosa para você vender e faturar muito. E para você não perder nenhum detalhe dessa receita, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receitinha de hoje. Na minha panela eu vou colocar 2 colheres de sopa de margarina. E vou colocar 2 caldos de galinha, 2 cubinhos. Vou desmanchar esse cubinho nessa margarina, ó. É bem fácil, gente. Já desmanchei todo o meu caldo de galinha. E agora eu vou acrescentar 3 xícaras de chá de água. A minha xícara tem 240 ml. E também vou acrescentar 1 xícara de chá de leite. Vou mexer. Vou acrescentar meia colher de sopa de sal e vou esperar esse caldo ferver. Meu caldo já ferveu, agora eu vou abaixar o fogo e vou colocar aqui no meu caldo 4 xícaras de chá de farinha de trigo. Essa farinha de trigo é sem fermento. E coloquem assim mesmo, tudo de uma vez só e sem medo. Eu gosto de mexer do meio para fora. E dessa forma eu acrescento a farinha de trigo ao caldo. Gente, parece que vai dar errado, mas dá certo sim, tá? Faça dessa forma. Fogo baixo, no mínimo, e vai mexendo até cozinhar toda essa massa. Olha como ela já vai mudando. Agora que ela já tá ganhando forma, eu vou continuar mexendo ela até sair todo esse pontinho de farinha de trigo, ó. Todos esses pontinhos brancos. Aí você vai pressionando ela assim, ó, na lateral da sua panela. Minha massa já chegou no ponto. Já saiu aqueles pontinhos brancos da farinha de trigo e ela está soltando do fundo da panela. Olha como ela solta bastante, gente. Esse é o ponto. Agora eu vou apagar o fogo e vou sovar essa massa ainda quente. Vou passar minha massa para a bancada. Vou dividir ela em 2 partes para poder sovar ela. Isso é para facilitar o trabalho. E com a ajuda de um rolo eu vou sovar ela ainda quente. Isso, gente, vai garantir que a sua massa fique super leve. Seu salgado vai ficar aquele salgado lindo, bonito, parecendo aquele lado de lanchonete. E quanto mais você sova a sua massa, mais leve ela fica. E essa é a diferença da qualidade do salgado, gente. Às vezes você vai numa lanchonete e tem aquele salgado com uma massa super pesada. Com certeza esse salgado foi sovado com a massa fria. E faz muita diferença. Agora já dá para abrir com a mão. Eu vou continuar sovando com a minha mão, ó. Até ela ficar bem lisinha. E sovar é muito simples. É só você abrir, ó. Abriu, vou puxar novamente. E vou fazer esse processo até a massa ficar lisa. Essa aqui já está lisinha. E agora eu vou repetir o mesmo processo com a outra parte. A minha massa já está totalmente lisinha. Agora eu vou juntar as 2 partes. Aqui é só para misturar uma na outra, gente. Não precisa sovar mais. E olha a qualidade dessa massa, ó. Ela fica bem lisinha. E ela não fica agarrando da mão, ó. Tá perfeita. Agora eu vou abrir a minha massa com a ajuda de um rolo. Não precisa ser muita coisa não, gente, ó. Aqui já é o suficiente. Agora, um dos meus segredinhos, gente. Eu gosto de colocar queijo ralado na minha massa. Aqui eu estou colocando 50 gramas. E o queijo, quanto mais assim, ó, mais farelinho for, melhor é. Porque eu quero dar sabor à massa. Não quero que ele fique pedaços de queijo na minha massa. E sim sabor. E agora eu vou misturar ela toda novamente, ó. E assim ele vai ficar em toda a massa. E faz uma diferença muito grande nessa massa, gente. Já fica super saborosa. Além do queijo que eu vou rechear minha massa, esse queijo ralado dá um sabor super especial.
Meu queijo já está todo misturado na massa e agora sim eu vou rechear os meus salgados. Agora eu vou dividir minha massa e vou fazer 2 rolinhos. Isso é para facilitar o trabalho, gente. Eu estou fazendo esse rolinho principalmente para você que não tem balança. Dessa forma, o seu salgado vai ficar praticamente do mesmo tamanho. Outra dica importante, gente, o rolinho tem que ficar todo por igual. Não pode ficar um lado mais gordinho que o outro. O meu rolinho já está todo por igual, ó. E a medida para esse salgado tamanho festa, eu faço assim, gente, eu marco um dedo, ó. Você fazendo com essa medida, mesmo você não tendo balanço, os seus salgados vão ficar todos no mesmo tamanho. Agora eu vou pesar uns para você ver. E o salgadinho tamanho de festa, ele tem que ter 20 gramas de massa. Cortando dessa forma, todos vão ficar praticamente do mesmo tamanho. Claro que se você tiver uma balança, você já pesa 20 gramas certinho. E para rechear o salgado é muito fácil, gente, ó. Peguei um pedacinho da minha massa, vou apertar e vou fazer uma bolinha. Fiz uma bolinha, vou vir fazendo um buraquinho no meio, ó, um furinho. Não precisa abrir muito, gente. Vou vir com um pedacinho de queijo. Esse pedacinho de queijo mussarela tem em média 5 gramas. Coloquei dentro da massa e vou fechar aqui, ó, na pontinha. Gente, esse detalhe aqui é muito importante. Você tem que tirar todo o ar do salgado, principalmente esse de queijo, ó. Para isso eu faço assim, ó. Eu aperto na palma da minha mão. E assim você vai até sentindo o ar saindo. Tirar o ar é muito importante para que ele não estoure na hora da fritura. Fiz esse processo, ó, vou vir boleando com a outra palma da mão, ó. Bem facinho. E como eu falo para vocês, já modele com a massinha ainda morna, fica bem mais fácil para modelar. Olha que perfeita, gente. E esse queijo eu cortei em pedacinhos de 5 gramas mais ou menos. E no total aqui eu tinha 350 gramas. Vou fazer mais um para vocês verem, ó. Peguei minha massa, aperto, faço uma bolinha. Venho e faço um furinho no meio. Não precisa abrir muito a massa, ó, para não rasgar ela. Vou vir com um pedacinho de queijo e vou fechar, ó. Fecho puxando as pontinhas. E depois eu vou apertar para sair o ar. Lembrando que é muito importante tirar todo o ar para o seu salgado não estourar na hora da fritura. Agora é só bolear, ó. E ele já está modelado. Já modelei todas as minhas bolinhas e agora eu vou empanar. E para empanar eu vou colocar um ovo em uma vasilha. Vou bater levemente, bem rapidinho, uns 30 segundos. Depois acrescento 50 ml de leite e vou bater por mais uns 30 segundos. Tá tudo bem batidinho. E eu recomendo que você misture o leite no ovo, porque dessa forma, gente, vai diminuir muito a espuma na hora da fritura. Agora eu vou pegar as bolinhas, vou passar no leite com ovo, tiro o excesso e coloco na farinha de rosca. A farinha de rosca eu já falei para vocês. Procure usar aquela industrializada, porque ela vai dar uma qualidade muito melhor no seu salgado. O acabamento dela fica perfeito. Aquela farinha de rosca comprada lá na padaria não serve para o salgado. Ela sai toda do seu salgado na hora da fritura. Olha que acabamento perfeito. Já empanei todas as minhas bolinhas e agora eu vou levar para fritar. E o óleo para fritar essa bolinha, gente, tem que ser bem quente. O óleo para o salgadinho comum já é importante que ele seja muito quente. Para a bolinha de queijo é mais ainda. Isso para não estourar sua bolinha. E tem que ser o suficiente para cobrir o salgado.
Meu óleo já está super quente e como eu falei para vocês, o óleo tem que ser muito quente para a bolinha. Você tem que botar ela e ela dourar logo. E não pode botar muito ao mesmo tempo para não esfriar esse óleo. Se a bolinha demorar muito a dourar, o queijo vai derreter por dentro e aí sim corre o risco de estourar a bolinha. Por isso que o óleo para a bolinha tem que ser mais quente do que o salgado comum. Ela não pode ficar fritando por muito tempo. Ficou douradinha, ó. É só tirar e escorrer. Aí você vai colocar no papel toalha para ficar escorrendo o restinho de óleo que tem. Lembrando que sempre colocando aos poucos, para o óleo não esfriar. O meu salgado já ficou pronto e agora eu vou te mostrar como ficou. Minha bolinha de queijo já está pronta e olha como ficou linda. E não estourou nenhuma bolinha. Então segue passo a passo as dicas que eu te passei que com certeza a sua também vai dar certo. E agora eu vou cortar uma para você ver como ficou essa delícia. Ela fica com uma casquinha super crocante. E olha por dentro, gente. Olha que maravilha. Com certeza vai ser um sucesso de vendas. E para você congelar as bolinhas, assim que você acabar de modelar, você já leva no congelador ou no freezer. É só arrumar no tabuleiro uma do lado do outro. Quando estiver bem durinha, mais ou menos umas 4 horas depois que está lá no congelador, aí sim você pode arrumar os saquinhos e manter congelada de 30 a 90 dias. 30 dias no congelador e 90 no freezer. E quando for fritar as bolinhas, é só tirar uns 30 minutinhos antes do congelador. E para seu salgado não estourar, não esquece de seguir todas as dicas do vídeo. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$11. Renderam 75 unidades. Então, R$11 dividido por 75, cada bolinha vai sair a 15 centavos. Lembrando que é esse tamanho do vídeo. Então, o custo do cento vai sair a R$15. E a sugestão de venda é R$40 ele já frito. Se for congelado, você pode vender por R$30. Lembrando que esses valores são de acordo com o que eu paguei aqui na minha região. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais cara ou até um pouquinho mais barato. E para você chegar ao custo exato e real da receita, você só vai somar o que você usou, somente os ingredientes que você usou para fazer essa receita. Exemplo, eu gastei nessa receita meio quilo de farinha de trigo. Eu paguei R$3 no quilo da farinha de trigo e só usei meio. Então eu só vou botar no meu custo real R$1,50 e não os R$3, porque o que sobrou eu vou usar em outra receita e vai ser de lá que eu vou tirar o restante do custo do trigo. Espero que você tenha gostado dessa receita de hoje e se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!